CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. O Rômulo Pinheiro está na linha com a gente. Bom dia, Rômulo. Muito bom dia, Israel, e todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. Rômulo, vamos debater mais um tema polêmico aí dos últimos dias, a obrigatoriedade de vacinação na pauta do STF, Rômulo. Pois é, meu amigo, esse tema fez muito barulho na semana passada, com declarações do governador João Dória de São Paulo, indicando a necessidade de obrigação da vacina. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou no sentido inverso. Antes disso, o próprio ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, confirmando que iria determinar a compra das vacinas, logo depois sendo desautorizado pelo presidente. E essa briga político-ideológica acaba colocando o cidadão numa situação bem complexa. O que se sabe, Jael, é que essa briga toda está rendendo repercussões no judiciário. Essa semana, acho que até a próxima semana, deve ser pautado um julgamento de um caso que originalmente se tratava de uma criança de 5 anos em que os pais se recusavam a vaciná-la. Então, os pais têm uma orientação de serem veganos e se recusam a vacinar ou qualquer tratamento mais invasivo da criança com relação a eventuais doenças, informando que a criança é saudável, etc. O Ministério Público de São Paulo não concordou com essa posição, ingressou com uma ação para que a criança fosse vacinada com as vacinas obrigatórias. Essa questão chegou até o Supremo Tribunal Federal. Pois é, essa e algumas outras questões, mas principalmente essa, que foi reconhecida como tema de repercussão geral pelo ministro Barroso. Ou seja, cujo interesse da ação ela vai transcender a mera vontade das partes, ou seja, a mero interesse das próprias partes. Ela tem uma repercussão geral, tem repercussão na própria sociedade. Então você vê que esse caso que vai ser julgado, ele vai servir também de parâmetro para a questão da vacinação no Covid. Então a batalha está em saber se haverá essa determinação do Supremo de vacinação obrigatória para as pessoas, as vacinas que serão produzidas, ou se, como defende o presidente Jair Bolsonaro, se as pessoas terão essa liberdade de se vacinar ou não. É importante destacar que no início do ano, o presidente manifestou o desejo de não vacinar, de não deixar como obrigatório, baseado em lei federal, na qual o Ministério da Saúde também editou algumas normas, informando que essa questão era de faculdade do cidadão, ou seja, ele decidiria se vacinaria ou não. Mas, agora em março, foi editada uma nova lei, inclusive sancionada pelo presidente, que deixou a critério dos estados e municípios determinar essa obrigatoriedade ou não. Então, essa discussão grande, esse vai e volta da decisão de vacinar ou não, no fundo, vai ser decidida pelo Supremo na próxima semana, e a tendência, meu amigo, é que o Supremo reconheça essa necessidade de obrigação da vacina. Que deixe bem claro que há também uma postura entre alguns ministros, no sentido de encontrar um meio termo, ou seja, tornar opcional a vacinação pela COVID, da Covid, mas aquelas pessoas que não tomaram a vacina, que essas fossem proibidas de fazer viagens ao exterior, ou então que os comerciantes locais exigissem a carteira de vacinação para fazer os atendimentos. Então, essa é uma saída alternativa que vem sendo costurada, muito embora, pelo que a gente acompanha aqui, os ministros e as posições deles, haja nesse momento um consenso no sentido da obrigatoriedade de vacinação. O certo é que há muita discussão, há muita desinformação sobre o tema, mas é importante ressaltar que, determinando-se a obrigatoriedade de vacinação, a vacinação que será obrigatória será aquela que seja já reconhecida pela Anvisa como possível de gerar uma eficácia na sociedade. Então, muita gente questiona porque se determina uma obrigação, sendo que não é eficácia comprovada, mas as pessoas esquecem que para determinar essa vacinação tem que passar por um procedimento na Anvisa e ser autorizada, e sendo autorizada ela já tem eficácia
comprovada. É muita questão política, é muita questão ideológica envolvida nessa situação, e a briga que se tem entre essas autoridades leva a população a um estado de estar totalmente perdida. Mas a gente espera que até a próxima semana o Supremo dê uma posição a esse respeito. Legal, Rômulo. Muito interessante também essa possibilidade que você colocou em aberto, apesar da tendência do Supremo pela obrigatoriedade, essa tendência, no caso, essa possibilidade de uma decisão mista. Porque, de certa forma, isso é um retrato da democracia, né, Rômulo? Você tem direitos e deveres, e para você ter certos direitos, você tem também que fazer algumas concessões e ficar restrito a certas coisas também, né? Exatamente, Israel. E até porque há muitas situações, então, de pessoas que têm um histórico de doenças em relação à sua imunidade, que não podem tomar vacina, outras pessoas também têm contraindicações. No entanto, em que pese essa posição, essa terceira via de opção à vacina com essas restrições, se argumenta que o controle ainda seria muito difícil, pois que teria que haver uma fiscalização das prefeituras e dos estados e municípios, né, dos estados, com relação a autorização ou não de comercialização, de vendas de produtos, enfim, há muita discussão ainda, mas a tendência é que essa opção pela terceira via seja descartada. Até lá, até o julgamento, muitas coisas podem acontecer ainda, Israel, e a gente torce para que o Supremo chegue numa decisão que atenda tanto o interesse individual, mas também atenda o interesse coletivo das pessoas de não se contaminarem e, de certa forma, façam justiça nessa situação. Legal. Rômulo Pinheiro, nosso colunista do Conexão Brasília, hoje trazendo aí essa pauta lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, da obrigatoriedade da vacina. Muito obrigado, Rômulo Pinheiro. Até a próxima semana. Eu que agradeço a todos. Um abraço. Até a próxima terça. 11h19. A gente vai fechando o primeiro bloco do